Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da parte de integrais duplas e triplas, contendo os exemplos e exercícios resolvidos em sala ou durante a aula síncrona. No último vídeo a gente trabalhou com coordenadas polares, coordenadas polares, cilíndricas e esféricas, né, mas com foco mais em coordenadas polares, para a gente efetuar mudança de variável aqui nas integrais duplas. Então, dependendo da região de integração R que a gente viu que pode ser mais fácil a gente utilizar as relações r² igual a x² mais y², trocar x por r cosseno θ e y por, faltou um r aqui, r seno de θ. Tá? Então, e aí a gente faz a mudança utilizando o determinante jacobiano aqui. A gente viu que a gente viu em sala que a gente pode fazer a mudança não só para r, θ, mas para qualquer sistema que a gente tomar. Então a gente pode ter x dependendo de u e v, y dependendo de u e v, e aí se a gente tem, deixa eu dar uma aumentada aqui, se a gente tem a integral dupla sobre a região R, f de xy, dx dy, no sistema xy, no sistema cartesiano, e a gente muda para a região R', que pode ser que ela deforme, dependendo da mudança que eu faça, e se torne outra figura, a gente vai trocar o x e o y na função pela relação, neste caso aqui seria por r cosseno θ e por r seno θ, vezes o determinante jacobiano du dv, são as novas variáveis. Quem é esse determinante jacobiano? É o determinante dessa matriz aqui, parcial de x em relação a u, parcial de x em relação a v, que são as duas novas variáveis. Parcial de y em relação a u, parcial de y em relação a v. Para coordenadas polares, a gente não vai precisar ficar calculando isso aqui sempre. Por quê? A gente vai calcular uma vez aqui. Então, sabendo que x é r cosseno θ, y é r seno θ, quando a gente deriva x em relação a r, sobra só cosseno θ. Quando a gente deriva x em relação a θ, r é constante, a derivada de cosseno é menos seno. Então fica menos r seno de θ. Derivando y em relação a r e y em relação a θ, temos seno θ e r cosseno θ. Calculando o determinante, dá r cosseno ao quadrado de θ mais r seno ao quadrado de θ. Tirar r em evidência, fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Mas essa é uma relação trigonométrica que a gente conhece muito bem. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Então isso fica só r. Ok? Então quando a gente mudar para coordenadas polares, a gente só vai trocar x e y por r cosseno θ, r seno θ e colocar um r dr dθ no final. Tá, exemplo aqui. Calcular i igual a integral dupla sobre r raiz de x² mais y² dx dy, onde r é o círculo de centro na origem e raio 2. Veja que se a gente for escrever a equação de um círculo de centro na origem e raio 2, ela é essa daqui a equação. Então, se eu tenho raio 2, vamos imaginar que aqui é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, se a gente tem, imagina um círculo aqui, a gente pode deixar o x variando entre menos 2 e 2, e o y isolar aqui, variando entre raiz quadrada de 4 menos x² negativo até raiz quadrada de 4 menos x².
Tá? Então a gente pode calcular dessa forma, não tem problema nenhum. Mas veja que isso vai ficar um pouquinho mais complicado, né? A gente vai ficar com a integral de menos 2 até 2, da integral de menos a raiz até a raiz. Disso daqui, dx dy. Não interessa se em relação a x ou em relação a y, essa integral da raiz de x² mais y² não vai sair de forma fácil. Tá? Por quê? Não dá para eu chamar de u porque vai faltar um x ou um y aqui fora. Então, a gente vai tentar fazer uma mudança de variável. Como que a gente faz essa mudança de variável para identificar os limites? Então, a minha região de integração é tudo isso daqui. Toda essa parte amarela. Eu já coloquei aqui. Para eu cobrir, veja, eu analiso o seguinte. Eu estou aqui na origem. Eu já estou na minha região de integração? Se a resposta for sim, então o meu raio parte de zero. Tá? Agora eu tomo um raio aqui, vou desenhar um raio. Estou sobre a região R, continuo, opa, cheguei no fim. Este raio, ele é sempre constante, igual a 2? Porque aqui deu 2. Se eu tomar ele aqui, ele é sempre constante igual a 2? Veja, ele é limitado por essa curva, mas essa curva é um círculo de raio 2, então, sim, ele é sempre limitado por 2. Tá? Se não fosse um círculo, fosse uma figura diferente um pouco aqui, eu estaria limitado pela função. Então, aí aqui viria a equação da circunferência ou da figura que eu tivesse aqui em coordenadas polares, ok? Então, raio de 0 a 2. Agora, imagina que eu pego esse raio. Para eu cobrir a região toda, se eu girar esse raio no sentido horário, anti-horário, tanto faz, mas vamos tomar aqui no anti-horário, que é o sentido positivo do θ, até onde eu tenho que ir para cobrir toda a região amarela? Se eu sair aqui de θ igual a 0, eu tenho que dar toda a volta. Então, θ varia de 0 até 2π. Logo, aquela integral ali... Opa, continua aqui, né? Essa integral vai ficar a integral de 0 até 2π. Veja que aqui é sempre r dr dθ, ok? Então, θ variando de 0 a 2π, raio variando de 0 a 2, raiz quadrada, x² eu troco por r cosseno de θ ao quadrado, y eu troco por r seno θ, e aí fica ao quadrado. Quando eu faço isso, vou colocar aqui, então fico a integral de 0 até 2π, que π feio, da integral de 0 até 2 da raiz quadrada. Aqui vai dar r² cosseno ao quadrado, r² seno ao quadrado. Posso tirar r² em evidência. De novo, vou ficar com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E isso aqui é sempre igual a 1. R dr dθ. Então, isso aqui é igual a 1, cancela, fica raiz quadrada de r². Cancela a raiz com o quadrado, sobra só r. E r vezes r é igual a... Então, isso é integral de 0 até 2π da integral de 0 até 2 r ao quadrado dr dθ. E aí essa integral é muito simples de resolver. Veja que fazendo essa mudança a gente transformou uma integral que estava complicada numa integral muito simples. Eu sempre vou ter que fazer mudança? Não. Pode ser que mesmo a tua região sendo uma circunferência, não seja tão interessante fazer a mudança. Seja mais fácil calcular utilizando os limites de integração no sistema cartesiano. Tá? Como que eu vou saber isso? Com prática. A gente vai ter que resolver exercícios para olhar para aquela função, ou pelo menos começar a resolver a integral, para ver que está dando uma coisa muito complicada. E aí essa integral aqui, então, fica a integral de 0 a 2π, integral de r ao quadrado em relação a r ao cubo sobre 3, de 0 até 2, dθ, igual
Isso aqui vai dar integral de 0 a 2π. 2 ao cubo, 8 terços de θ. Porque quando eu substituir o zero, vai dar zero. Então, isso aqui é 8 terços θ de 0 a 2π. Dando como resultado, substituo 2π aqui, vai dar 16π terços. Exemplo 2. Calcule a integral I, integral dupla, sobre a região R de e na x² mais y² dx dy, onde R é a região do plano xy delimitada pelas curvas x² mais y² igual a 4 e x² mais y² igual a 9. Deixa eu arrastar isso aqui para cima um pouco, pessoal. Aí. Então vamos ver o que a gente tem como região de integração aqui. Vamos tomar aqui como sendo 1, 2, 2, menos 2, menos 2, 3, 3, menos 3 e menos 3. Então a nossa região, aqui temos a equação de uma circunferência centrada na origem e raio 2. Centrada na origem e raio 2. Imagina que isso é uma circunferência, né? Então é a região limitada por esta circunferência e pela circunferência, de novo, centrado na origem e raio 3. Então agora... um pouquinho menos pior do que a outra. Nossa região amarela é essa região. Nossa região R é a região amarela, que é o que está limitado por essas duas circunferências. Então é esse anel aqui. Veja que primeira coisa, eu vou conseguir calcular essa integral em relação a xy e na x² mais y²? Não. Lembra que a gente já tentou e na x² e precisou fazer uma mudança. A gente precisou inverter, eu lembro que foi um exercício que a gente precisou inverter aqui para integrar primeiro em relação, não tinha o y, primeiro em relação a y, para daí aparecer um y aqui embaixo e depois trocar por x e a gente conseguir chamar de u aqui em cima. Então essa integral a gente não consegue fazer direto. Então se eu não consigo fazer direto ela, eu já vou tentar uma mudança para ver se muda alguma coisa. Para ver se melhora alguma coisa. Uma mudança é claro que muda alguma coisa. Então, eu vou tentar mudar para coordenadas polares. Se eu for para coordenadas polares, a minha região R vai virar uma região que eu vou chamar de R'. R' porque muda os limites de integração, muda as variáveis, só por isso que eu chamo de R'. Okay? E eu vou analisar agora quem é a minha região. De novo, eu parto do zero, raio igual a zero. Eu estou tocando a região de integração R? Não. Então quer dizer que o meu R não vai estar variando de zero. Ele vai estar partindo de outra coisa. Terei θ e R variando. Então eu vou traçando um raio aqui. Comecei no zero, vim traçando. Opa, encostei na minha região. Quem é esse raio? É essa função aqui.
Mas quem é essa função? Essa função é sempre constante, raio igual a 2. Então, meu raio vai de 2 até. Continuo nesse raio aqui, estou dentro da região, cheguei no limite dela. Então, o meu raio vai até 3. E o θ, para eu cobrir toda a região amarela, eu tenho que sair de θ igual a 0 e dar toda a volta. Então, de 0 até 2π. Então, identificamos a região e aí vamos calcular a integral. Vamos trocar x por r cosseno θ, y por r seno θ. Então a gente vai ficar com a integral de 0 a 2π, integral de 2 a 3, e na r quadrado cosseno ao quadrado θ mais r quadrado seno ao quadrado θ. E sempre que eu mudar para coordenadas polares, o que vai aparecer aqui? O determinante jacobiano, que neste caso é r, dr dθ. Tirando r em evidência aqui, vai ficar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, a gente vai ficar só com essa integral aqui. Integral de 0 a 2π, integral de 2 a 3, e na r quadrado, r dr dθ. Agora sim, eu sei calcular isso daqui. Por que apareceu esse rzinho aqui? Chamando r ao quadrado de u. Então, meu du é igual a 2r dr. Então, quer dizer que o r e o dr eu vou trocar por du sobre 2. E aqui vai ficar u. Então, eu vou ficar com a integral, calculando a indefinida, de e na u, du sobre 2. Que nada mais é do que e na u sobre 2. Voltando para r quadrado, fica e na r quadrado sobre 2, de 2 até 3. Substituindo, a gente vai ficar com a integral, vou colocar aqui, de 0 até 2π de e na 9 menos e na quarta sobre 2 dθ. Integrando isso aqui em relação a θ, vai ficar e na 9 menos e na 4 sobre 2 vezes θ, de 0 a 2π. Quando a gente substitui o 2, cancela o 2π, cancela o 2 com 2, fica só e na 9 menos e na 4 vezes π. Ok? Próximo exemplo. Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide z igual a x² mais y², acima do plano xy e dentro do cilindro x² mais y² igual a 2x. Se a gente completar quadrado aqui, no sistema cartesiano, a gente vai ver que isso daqui é uma circunferência de raio. Acho que raiz de 2 e 0. Raio raiz de 2 e centro 1 e 0. Acho que é isso. Ficamos com x² menos 2x mais y² igual a 0. Para quem não lembra, está aqui embaixo. Ó. Completando o quadrado. Tenho x, tenho menos 2x. Então, para eu transformar isso aqui num termo desta forma, eu fico com x. Lembra quando eu resolvo aqui, eu fico com 2 vezes esse vezes esse. Então, dá x² menos 2x, está aqui. E aí teria um mais 1, que não aparece em lugar nenhum aqui. Então, o que eu faço? Coloco ele aqui do outro lado. Tá? Que é o mesmo efeito de eu tirar ele aqui deste lado para cancelar com mais 1 de quando eu resolver esse cara aqui. Então, é isso mesmo. Bom, então a gente está com esta circunferência
Veja que a gente tem circunferência de raio 1 e deslocado, o centro está aqui e ela tem raio 1. Essa aqui é a nossa região. Bom, nós podemos tentar calcular isso em x e y? Podemos. Nossa região é limitada por isto, está aqui. Se a gente escrever a parte de baixo é menos a raiz, isolando o y ali, de 2x menos x ao quadrado, até mais a raiz de 2x menos x ao quadrado. Então, a gente tem y variando isso e x variando entre 0 e 2. Então, a gente teria que o volume seria igual a integral de x variando entre 0 e 2, y entre menos essa raiz, 2x menos x ao quadrado, até mais a raiz de 2x menos x ao quadrado da integral. O z varia de 0, que está variando o plano xy, até essa superfície, x² mais y². Até x² mais y². Utilizo 1. Utilizando a função 1, eu terei o volume. E aí dz... Preciso arrastar um pouquinho aqui, porque não estou conseguindo escrever ali. dz, aqui dy e dx. Eu posso calcular isso em x e y, sem problema. Acho que até é mais fácil. Vamos ver. Vamos começar. Qualquer coisa a gente faz a mudança, ok? Integral de 0 a 2 da integral de menos a raiz. Vou colocar raiz 2x menos x ao quadrado até mais a raiz de 2x menos x ao quadrado. Quando a gente faz essa integral, fica z, limite de 0 até x² mais y². Quando substituo, vai ficar aqui dentro só x² mais y ao quadrado dy dx. Veja que agora, quando eu for integrar aqui, vai aparecer um y. E um y³ sobre 3. E aí eu vou substituir essa raiz. E aí eu vou ficar com a raiz de 2x menos x² vezes x². Olha que coisa complicada para se integrar, né? Então, não gostei da cara disso. Eu já sei que isso vai dar muito, mas muito trabalho e nem sei se vai sair na mão assim no sistema cartesiano. Então, eu vou tentar uma mudança de variável. Que mudança de variável é essa? Bom, primeira coisa. Aqui está minha região R. O meu raio, quando eu mudar para coordenadas polares, o 0 está tocando a minha região? Tá. Se eu traçar um raio aqui, qualquer lugar, vou traçar um raio até encostar no final da minha região. Estou dentro da região. Esse raio ele é sempre fixo? Como acontecia nos outros casos? Não, né? Se eu tomar ele aqui, neste ângulo menor aqui, veja que ele é bem diferente desse. Mas o que me limita? É a equação dessa circunferência. Então eu vou trocar essa equação
dessa circunferência, que me limita, para coordenadas polares. X² mais y² é r², igual a 2 vezes x. X é r cosseno θ. Passo R dividindo, a gente fica com R igual a 2 cosseno θ. Então quer dizer que o nosso raio, nossa região R', a gente vai ter o raio variando entre 0 até aquela função. E aquela função em coordenadas polares é 2 cosseno de θ. E o θ, veja, para eu cobrir toda essa região, o θ tem que variar de quanto a quanto? Eu posso tomar ele variando de 0 para cima? Se eu fizer isso, eu tenho que vir no máximo até aqui para pegar essa região. Se eu continuar, eu não estou pegando nada aqui. Então não posso. Para eu tomar toda a região amarela, eu tenho que sair desde aqui de baixo e vir até aqui em cima. Então, de menos π até π. Ok? Então, o volume vai ser dado pela integral de... pela integral de menos π até π da integral de 0 até 2 cosseno de θ. Acho que está na outra página, tá, pessoal? Mas vou escrever aqui só para a gente ver. O que está limitando superiormente é isso daqui. X² mais y², trocando para coordenadas polares, vai ficar r² vezes r dr dθ. Eu tenho quase certeza que isso está na próxima página. Isso, está aqui. Então, o paraboloide é o que limita superiormente. E aí a gente fica com essa integral aqui. Vamos aumentar. Então a gente ficou com essa integral. Isto vai dar igual. Acho que nós vamos separar em 2 vídeos para não ficar muito comprido. Vamos fazer esses 2 exercícios e encerramos. E aí depois fazemos mais um vídeo com a parte, os exemplos e exercícios de aplicações, ok? Então, igual integral de menos π até π da integral de 0 até 2. Aqui a gente já pode calcular, né? Como a gente já começou. Aqui dá r ao cubo, então a integral disso é r² sobre 4. De 0 até 2 cosseno de θ, dθ. Então isso aqui dá igual a integral de menos π até π. 2 à quarta dá 2 ao cubo 8, 16. 16 por 4 dá 4. Meu computador parece que não está ajudando muito hoje, dando umas travadas. 4 cosseno à quarta
de θ. Dθ. Então, isso aqui é 4 vezes a integral de menos π meios até π meios cosseno à quarta, eu posso escrever como cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. E cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ ao quadrado de θ. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente usa a fórmula do ângulo metade. Né? Então, cosseno ao quadrado de θ, a gente consegue trocar por 1 meio mais meio cosseno de 2θ. Então, isso vai ficar 4 vezes a integral de menos π meios até π meios. Lembra lá do cálculo 1? Então, a gente vai trocar esse cosseno ao quadrado por meio que multiplica 1 mais cosseno de 2θ e não cosseno ao quadrado de θ. Tá? E é isso ao quadrado. Quando a gente faz 1 meio dθ, quando a gente faz 1 meio ao quadrado, isso dá 1 quarto. Com aquele 4, cancela. Então vai ficar só a integral de menos π meios até π meios. Então esse cara vai ser elevado ao quadrado, vai cancelar com esse 4. Esse quadrado fica quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então 1 mais 2 vezes o cosseno de 2θ mais cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Essas duas a gente já sabe calcular a integral. Essa aqui eu vou ter que usar de novo a fórmula do ângulo metade. Tá? Então vou escrever mais uma vez aqui para depois calcular tudo. Integral menos π meios até π meios 1 mais 2 cosseno de 2θ. Agora aqui de novo, mais 1 meio mais... Aqui eu coloquei 1 meio em evidência, né? Porque eu ia ter que elevar ao quadrado. Aqui eu não vou colocar em evidência, então vai ficar meio mais meio vezes cosseno, era 2θ, dobra o argumento, fica 4θ dθ. Agora a gente pode calcular todas essas integrais. Veja que 1 mais 1 meio dá 3 meios. Então isso é 3 meios θ mais... Isso aqui a gente já calculou também. Tá? A integral de 2 cosseno de 2θ, eu vou chamar de u isso daqui. Então meu du vai ser 2 dθ. Então esse 2 e o θ eu vou substituir por du. Então vou ficar só com a integral de cosseno de u. Integral de cosseno de u é seno de u. Então é seno de 2θ. E aqui mesma coisa, fazendo substituição. Eu vou colocar aqui. U igual 4θ, du igual 4 dθ. Então, dθ eu vou trocar por du sobre 4. Aqui, por que sumiu aquele 2? Porque eu já tinha ele, né? Se eu trocasse por du sobre 2, ia dar 2 sobre 2 e ia cancelar. Aqui, como eu não tenho, então vai ficar
mais... Opa! Vamos voltar para a cor verde. Então, mais 1/8, que é aquele 4 que vem. Seno, integral de cosseno é seno. 4 θ de menos π meios até π meios. Veja que quando eu substituir π meios aqui, vai ficar seno de π, que é 0. Então, cancela. Quando eu substituir aqui, vai ficar seno de 2π, que também é 0. Mesma coisa quando substituir esses caras. Então, esses dois termos se cancelam. Vai ficar 0. Então, eu vou ficar só com 3 meios vezes π sobre 2 menos 3 meios vezes menos π sobre 2. Isso dá 3π sobre 4, menos com menos mais 3π sobre 4. Isso dá 2 vezes 3π sobre 4, então 3π sobre 2 está aqui. Ok? Vamos lá, exercício em sala 1 e exercício em sala 2. Vamos apagar. Esse exercício em sala 1 tem uma região de integração um pouquinho diferente. Veja que a gente quer calcular essa integral onde r é limitada por x² mais y² igual a 2x. Isso aqui a gente acabou de ver, é uma circunferência deslocada, uma unidade para a direita e de raio 1. Então, vamos ver nossa região. Aqui. Então, temos raio 1 para essa daqui. E centro 1 e 0. Raio 1. Vou fazer de vermelho essa. Parece mais próximo de uma elipse, de um hexágono do que um círculo, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então a gente tem essa região, a outra região que a gente tem x² mais y² igual a 4x, agora é uma circunferência de raio 2 deslocada para a direita. Então o centro dela vai estar aqui e raio 2. Vou fazer de vermelho também. Nossa, agora é raio 2, vou precisar vir até aqui. Então, centro 2 e 0, raio 2. Aqui, aqui e aqui. Imagina que isso é uma circunferência, né? São duas circunferências, na verdade. Então, nós temos essas duas regiões. A gente tem a reta y igual a x.
Veja que a reta y igual a x, ela está aqui. Y igual a x. E y igual a raiz de 3 sobre 3x. Raiz de 3 sobre 3x, ela dá um pouco para baixo, né? Raiz de 3, isso aqui é menor que 1. Passa no 0, 0. E para x igual a 1, isso dá a raiz de 3 sobre 3, que é 0,57. Então passa 0, 0 e mais ou menos aqui. Bom, o que é a nossa região? O que ficou limitado por tudo isso? Acho que faltou escrever aqui que é a região que está externa a essa circunferência, interna a essa e limitada por essas retas. Tá? Então, a nossa região é essa região amarela aqui. Opa. Essa região amarela aqui. Ó. Que regiãozinha complicada, hein? Bom, vamos mudar para coordenadas polares, né? Porque integrar isso daqui não vai ser uma coisa tranquila em coordenadas cartesianas. Trocando para coordenadas polares, veja que se a gente tomar aqui o nosso raio, saindo do zero, ele não está pegando na região, né? Mas se eu vier aqui por dentro dessa região, eu toco essa circunferência, então é ela que vai determinar meu raio inferior. Essa circunferência é ela que vai determinar meu raio superior. Quem são essas equações? Bom, troca aqui por r² igual 2r cosseno θ. Cancela esse r com o quadrado, então r igual a 2 cosseno θ. Pronto, minha região é R'. Eu tenho que o raio varia entre 2 cosseno θ e a outra circunferência, que é essa daqui, vai ficar r² igual a 4r cosseno θ. Então, até 4 cosseno θ. E o θ? Veja que o θ ele é fixo entre essa reta e esta reta. Então, eu vou determinar o θ que essa reta forma com o eixo x, e o θ que essa reta forma com o eixo x. Isso é fácil. Se você lembrar, a gente viu que tangente de θ é igual a y sobre x. Se a gente escrever y sobre x, pegar essa equação e escrever y sobre x, vai ficar y sobre x igual a 1 para esta reta aqui de cima. Tá? Mas y sobre x é tangente de θ, então eu estou dizendo que tangente do ângulo deste ângulo aqui é igual a 1. Isso ocorre quando θ é igual a 45 graus, que aí tanto seno quanto cosseno são iguais. 45 é π sobre quartos. Então, meu limite, quando eu pegar aqui, superior é π sobre 4. Utilizando a outra, fazendo a mesma coisa, eu vou ficar com y sobre x igual a raiz de 3 sobre 3. Se você lembrar lá da tabelinha dos ângulos notáveis, qual é o ângulo cuja tangente dá a raiz de 3 sobre 3? É 30 graus, ou
π sobre 6. Então a gente escreveu a nossa região em coordenadas polares. Agora a gente consegue calcular essa integral fazendo essa mudança. Isso vai ficar igual a integral. O θ varia entre π sextos e π quartos da integral, o raio 2 cosseno θ até 4 cosseno de θ, raiz quadrada. Veja que aqui era x quadrado mais y quadrado. Vou trocar por r ao quadrado vezes r dr dθ. Cancela. Então vai ficar r vezes r quadrado. Quando eu integrar isso, vai dar integral de π sextos até π quartos de integral de r ao quadrado, que é r ao cubo sobre 3. Limites de integração. Dois cosseno θ até 4 cosseno θ dθ. Então isso aqui vai ficar integral de π sextos até π quartos quatro ao cubo dá 16 vezes 4, 64 terços cosseno ao cubo de θ menos 2 ao cubo 8 terços cosseno ao cubo de θ dθ. Então isso é igual a integral. Aqui temos potência ímpar, então não precisamos utilizar ângulo metade. Aqui 64 menos 8, tira 4 dá 60, tira mais 4 dá 56 terços. Cosseno ao cubo eu vou escrever como cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Isso aqui a gente também viu no cálculo 1, né, para resolver potência ímpar. Isso vai ficar, acho que cabe aqui, integral de π sextos até π quartos 56 terços. Cosseno ao quadrado a gente troca por 1 menos seno ao quadrado de θ vezes cosseno θ dθ. Por que a gente faz isso? Porque agora a gente pode fazer uma substituição simples. A gente pode chamar o seno ao quadrado de u igual a seno ao quadrado de θ. Então o du é igual a 2 seno θ Perdão. Não é o quadrado. A gente chama só o seno de θ. Perdão, seno θ. Agora du é cosseno θ, né? Porque aí sobra aquele cosseno ali. Isso aí. dθ. Então, a integral indefinida de 1 menos u ao quadrado
du a gente vai ficar ali, né? Que eu troco o seno por u, o 1 permanece, o quadrado permanece, 1 menos u ao quadrado, e o cosseno θ de θ troco por du. E aí isso aqui é u mais u ao cubo sobre 3, isso aí. Então aquilo ali vai ficar igual 56 terços, que a gente só repete. Essa integral aqui a gente já viu, está aqui embaixo. Fica u, que é o seno de θ, mais seno ao cubo de θ sobre 3. De π sextos até π quartos. Agora a gente substitui π quartos aqui, substitui π quartos aqui, menos substitui π sextos, substitui π sextos. Joga lá na calculadora ou usa a tabela dos ângulos notáveis para determinar. E isso vai dar aproximadamente 2,44. Ok? Como é só continha, é só jogar na calculadora e a gente vai chegar nisso. Ou substitui os ângulos, troca pelos ângulos notáveis e os ângulos notáveis tira o mínimo e faz a conta. Tá? Senão vai ficar muito extenso o vídeo e a gente ainda tem o exercício 2 para calcular. Exercício 2. Vamos lá. Integral tripla de x dv, onde E, que é a nossa região de integração, é o sólido delimitado pelo cilindro. X ao quadrado mais y quadrado igual a 25. Então é um círculo de centro na origem e raio 5. E pelo plano, então a gente está limitado pelo plano x mais y mais e igual a 8, ou escrevendo z igual a 8 menos x menos y. E pelo plano xy. Então a gente está com z, veja que a gente está com z variando de 0 até 8 menos x menos y. E x e y lá no plano XY, forma uma região R, que é uma circunferência de raio 5. Essa integral tripla a gente consegue escrever como sendo, vou colocar dessa forma, a integral dupla, que daí depois eu decido se eu vou mudar, já que é um círculo, se eu vou mudar para coordenadas polares ou não. Sobre R da integral de z variando de 0 até 8 menos x menos y, x dz, e vou colocar aqui um dA, ok? Então, que isso aqui seria uma integral x, y, z, ou y, x e z. Tá? Que aí aqui ficaria dx, dz, dx, dy, ou dz, dy, dx. Então vamos fazer essa daqui primeiro, e aí depois ia cair numa dupla. Aí só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Então isso aqui vai ficar integral de x em relação a z, x vezes z. Então, integral dupla sobre a região R, x vezes z, limite de integração de 0 até 8 menos x menos y dA. Então a gente está com a integral dupla sobre a região R. Aqui vai ficar 8x
Estou trocando z por 8 menos x menos y. Menos x ao quadrado menos xy dA. Veja que ao deixar o círculo em coordenadas cartesianas, eu vou ficar com menos a raiz mais a raiz. Se eu deixar o y variando entre a circunferência e x entre número. E aí, eu vou ficar com raiz aqui, que vai ficar o cubo. Não gostei da cara do que vai dar isso. Então, vou mudar para coordenadas polares. Geralmente, quando nós tivermos a região de integração R como sendo um círculo, uma elipse, algo do tipo, vai ser interessante fazer essa mudança. Tá? Fazer uma mudança de variáveis. Então, aqui a gente vai mudar para a região R', já que é um círculo, centro na origem, raio 5, com θ variando de 0 até 2π e o R variando de 0 até 5. E aí, isso aqui vai ficar a integral de 0 até 2π da integral de 0 até 5, estou mudando para coordenadas polares, 8r cosseno de θ menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos r ao quadrado cosseno de θ seno de θ r dr dθ. Então, isso vai ser a integral de 0 a 2π. Então, eu vou calcular a integral, tá? Aqui vai ficar r vezes r ao quadrado. Quando a gente integra isso, dá 8r ao cubo sobre 3 cosseno de θ. Aqui era r quadrado, vezes esse r dá r ao cubo. Então, menos r ao cubo sobre 3 cosseno ao quadrado de θ menos r ao cubo sobre 3 cosseno de θ seno de θ. Limite de integração de 0 a 5 dθ. Então, a gente vai trocar o r por 5. Aqui, r ao cubo é 125. 125 vezes 8 dá 1000. Então, isso é integral de 0 a 2π de 1000 sobre 3 cosseno de θ, aqui, menos 125 terços cosseno ao quadrado de θ menos 125 terços cosseno de θ seno de θ dθ. Essa aqui eu sei calcular a integral, essa aqui uma substituição simples, sai tranquilo. Essa aqui, cosseno ao quadrado, utilizo a fórmula do ângulo metálico. Então, antes de calcular a integral, eu vou fazer a troca aqui pelo ângulo metade. Isso dá 1000 sobre 3 cosseno de θ menos 125 sobre... Já vou colocar sobre 6, por quê? Porque aqui o cosseno ao quadrado eu vou trocar por 1 meio
vezes 1 mais cosseno de 2θ. Então, aquele 1/2 eu já multipliquei aqui, tá? Isso que multiplica 1 mais cosseno de 2θ menos 125 sobre 3 cosseno θ seno θ dθ. Então, isso é 1000 sobre 3. A integral de cosseno é seno de θ. Aqui, menos 125 sobre 6 vezes θ. Menos, aqui, uma substituição simples, chama o 2θ de u. Então, vai aparecer um 2 dividindo. Vai ficar 125 sobre 12 seno de 2θ. E aqui, se eu chamo o seno de u, seno de θ de u, a derivada é cosseno de θ dθ. Então, esse cosseno de θ com esse dθ, eu vou trocar por du. Então, eu vou ficar com a integral de menos 125 terços u du, que dá menos 125 sobre 6 u ao quadrado. Esse 6 por quê? Ia ficar 125 terços vezes u ao quadrado sobre 2. Então, aquele 2 eu já multipliquei com 3, deu 6. E o u ao quadrado, meu u é seno, então seno ao quadrado de θ. De 0 até 2π. Se eu não errei nada, é para ser isso. Mas eu já vi que eu errei uma coisa. Ó, problema de fazer as coisas diretas, né? Você erra algumas coisinhas. Aqui a gente fez r vezes r ao quadrado. Quando integrou, deu r ao cubo. Aqui a gente tinha r ao quadrado vezes r ao cubo. A gente só integrou r ao quadrado. Então, esse r ao cubo, na verdade, é um r à quarta sobre 4. R quarta sobre 4. Aqui é a mesma coisa, que fica r ao cubo integral r quarta sobre 4. Então, aqui, na verdade, a gente fica com... Vai mudar esse número e vai mudar esse número. É 5 a quarta. Acho que é 625. Isso. 625. 625. É isso aí. Sobre 4 e sobre 4. Corrigir erro é pior do que refazer tudo de novo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui vai mudar e aqui vai mudar.
Aqui vai ficar 625, teria um meio daqui, então sobre 8. Isso. E aqui 625 sobre 4. Então agora sim. 1000 sobre 3, seno de θ, menos 625, a gente não errou. Só as constantes aqui, né? (625 sobre 8 θ). Aí quando a gente fizer essa integral aqui, vai aparecer aquele 2, então vai ficar 625 sobre 16. E aqui 625 era u ao quadrado sobre 2, então sobre 8. Agora sim. Igual. Veja, quando a gente substitui o 2π ou o zero no seno, o resultado é sempre zero. Então esse cara vai cancelar, esse cara vai cancelar e esse cara vai cancelar. Vou ficar só com menos 625 sobre 8 vezes 2π. Então 625 quartos vezes π. Negativos. Ok? Então finalizamos esse exercício e no próximo vídeo a gente trabalha com as aplicações das integrais duplas, aqui para centro de massa, momento de inércia. E aí a gente tem alguns exercícios para resolver também, beleza?